Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sara Dutra, sou violinista, professora de violino e estou lá no Instagram como @profviolinobh, então lá você vai conhecer um pouco dos meus alunos, vai conhecer um pouco das minhas aulas. Lá eu deixo bastante conteúdo também, então corre lá para me acompanhar lá também, vai ser uma honra te ter por lá. Nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre alguns detalhes que vale a pena você prestar atenção na hora de afinar o violino, né? Esse não é um vídeo ensinando como afinar, tá? Eu vou postar um outro vídeo mais detalhado sobre isso, tá? Mas eu vou te falar aqui sobre alguns problemas que você pode ter na hora de afinar um instrumento, para poder te ajudar aí nesse momento, que é um pouquinho desafiante, tá? Mas a primeira coisa que eu já te digo é, não desista. Eu sei, pode ser que você tenha arrebentado uma corda, eu sei, dá um pouquinho de medo dessa corda arrebentar. Às vezes o instrumento é novo, né? Às vezes você investiu aí um dinheiro, ai, tô com medo de arrebentar a corda, mas olha só, nesse começo realmente você vai demorar um tempinho para poder afinar o instrumento com uma certa rapidez. Mas aos poucos você vai adquirindo cada vez mais habilidade. E é muito legal quando a gente consegue, depois de um tempo, afinar até de ouvido, né? Violinistas profissionais se afinam de ouvido, escuta a nota ali de um outro instrumento e já consegue identificar se está afinado, se a corda está afinada ou não, e vai de ouvido até chegar naquele ponto, né, certinho de afinação da nota. Então, assim, aos poucos você vai desenvolvendo essa habilidade. Ninguém desenvolve essa habilidade de uma hora para outra. É com o tempo mesmo, também passei por isso que você está passando aí, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que na hora de afinar, vale a pena você prestar atenção na frequência das notas, né? Porque o que acontece? A gente tem aqui a corda Mi, a corda Lá, a corda Ré e a corda Sol. E a frequência é uma unidade de medida. Então, cada som emitido, ele tem uma frequência específica. Então, cada corda aqui, ela tem uma frequência específica, né? Então, quanto mais aguda, maior essa frequência, então o número é maior, e quanto mais grave, menor é esse número. E aí, qual que é o erro que muita gente comete? Às vezes, na hora lá de afinar, olha só o nome da nota. Olha lá, por exemplo, Lá. Só que tem vários Lás. Eu tenho esse Lá aqui, que tem um número de frequência que é 440 ou 442. Tem esse Lá aqui, que é mais grave, que deve estar lá por volta de 200 e poucos essa frequência. Tem esse Lá aqui e tem esse Lá aqui. Então, assim, se você for só pelo nome da nota, você pode afinar em qualquer Lá desses. Então, assim, vai acontecer de você arrebentar mesmo, porque a corda a tensão da corda não aguenta determinados tipos de notas, né? Cada corda para determinados tipos de som, de tensão. Então, se você apertar de mais ou de menos, você não vai conseguir chegar nesse som, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo anotadinho para você qual que é o número de cada corda. E geralmente, ó, esse aqui é o aplicativo do Sound Corset. Tá vendo aqui, ó, em cima, nessa parte de cima, ele tem um número. E aí, esse número aqui, ele indica se a frequência tá certa. Então, esse número que é o número em Hertz, que é o da frequência. Então, você olha lá se a frequência tá batendo, né? 442 ou 440, que é o Lá, 1662 ou 659. Vou deixar tudo anotado aqui, porque é o seguinte, só pra vocês entenderem. Geralmente, quando a gente vai tocar em orquestra de câmara, orquestra de forma geral, a gente afina o violino em 442. Dependendo dos casos, pode ser que você precise afinar com piano, teclado, e aí você afina em 440. Então muda um cabelinho nesse som, tá? Mas se você afinar tanto em 440 quanto em 442, vai estar ok, tá bom? São duas afinações utilizadas aí no instrumento. Então, aí você coloca lá o Lá, acha o Lá 440, aí o Mi 659, o Ré 293 e o Sol
196. No outro vídeo eu explico tudo isso muito detalhado, tá? Então, se você não estiver entendendo direito, você vai lá para esse outro vídeo. Ainda não postei, mas ele vai ser postado lá num outro YouTube. Logo que postar, eu coloco aqui na descrição. E me siga lá no Instagram, que eu coloco lá também, tá? E então, assim, a primeira dica é: observe o número da frequência. Se você estiver tocando lá a corda Mi e aí a frequência é 662, por exemplo, e aí no seu afinador não tá aparecendo 662 e nem perto disso, significa que a sua corda tá muito longe de estar perto, então você tem que observar essa frequência, tá? Outra questão importante que vale a pena você observar é a questão das cravelhas aqui, né? Para mexer essa cravelha, você tem que mexer muito pouco, né? Não pode mexer assim e querer girar ela igual você gira uma cravelha de um violão. Ela é muito mais sensível, tá? Então, você vai girar só um pouquinho e tem um truque. Você não só gira, né? Você também vai precisar apertar para dentro. Porque se você não aperta para dentro, o que acontece? Ela solta toda, né? Então, gira e aperta, tá? Então, ó, só um pouquinho. E às vezes esse pouquinho aqui já é suficiente pra corda chegar no lugar. Então, fica atento a isso. Se a sua cravelha está muito dura, eu vou uma coisa que você pode fazer pra ajudar a ela se movimentar melhor, primeiro você vai ter que, assim, se você não estiver conseguindo, arruma alguém forte aí pra te ajudar a tirar ela. Você vai ter que tirar ela aqui, ó. Tirar. E aí nessa parte aqui, ó, que ela entra em contato com a madeira, a corda ficou solta, tá vendo? Nessa parte que ela entra em contato com a madeira, você vai pegar lápis de escrever, ou lapiseira, e eu tava olhando se tem alguma aqui perto. E aí você vai passar o grafite dela aqui, ó, em toda essa superfície de madeira que vai em contato aqui com essa partezinha aqui de madeira também. Porque esse grafite, ele vai dar uma escorregadinha. Agora, se o caso da sua cravelha é o contrário, ele fica escorregando demais, você aperta, mesmo apertando para dentro e girando, ela ainda volta, aí você pode tentar passar giz de quadro, sabe aquele giz branco? Você vai fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui, e aí você vai passar giz branco aonde vai o contato com a madeira, que pode ser que ele dê um pouquinho mais de aderência entre o contato de uma e outra. Se mesmo assim você não conseguir, é porque talvez você precise, ó, ou dar uma lixada ou até trocar a cravelha. Então, aí se for o caso, se você tentou essas duas opções e não deu certo, vá num luthier que ele vai resolver isso pra você, tá bom? Tem um batonzinho também, que ele resolve esses dois problemas, você compra na internet. Pra mim, esse tipo de problema, nesses meus muitos anos de experiência com o violino, nunca precisei comprar esse batom, sempre resolveu ou com grafite ou com o giz. Então, só se você quiser mesmo. E aí, a gente tem aqui também, ó, os microafinadores, né? Os microafinadores, eles giram, né? Ou para um lado ou para o outro. E como qualquer parafuso, ele chega no final, né? Então, se chegou no final o seu, você vai ter que mexer na cravelha para voltar aqui e você conseguir ter mobilidade do microafinador, tá? Então, isso é algo importante, talvez você tenha que fazer. E aí, se caso você tenha problema também em relação ao microafinador, nessa questão de girar, você gira e ele não tá... você não tá conseguindo girar ele, você vai ter que tirar ele todo, tirar até ele sair por completo. E aí, quando ele sair, você pode pegar aquele óleo de máquina, sabe? E aí você lubrifica ele com um pouquinho de óleo só, coloca um paninho aqui de baixo para não sujar o seu violino, né? E aí coloca de novo e vê se dá certo, porque aí você vai lubrificar essa parte de metal para ele poder girar mais. Tem alguns microafinadores que vêm com defeito também, você gira e ele não dá diferença na questão da afinação. Aí talvez você não tenha outro jeito a não ser comprar um outro microafinador. Esse modelo aqui de ferro, ó, você encontra ele separado, você compra ele separado, né? De metal, nem sei se é ferro, se de metal, você encontra ele separadamente, então você pode comprar
e colocar. Tem um outro modelo preto que ele já vem acoplado, e esse pretinho de plástico é o que costuma, pela minha experiência, dar mais trabalho. Eu já vi ele dando mais problemas em relação a essa questão de não mudar a afinação. Aí talvez seja o caso, se você vê que nenhum deles está funcionando, talvez seja o caso de até trocar essa estrutura, colocar uma estrutura de madeira, e vai num luthier que ele vai te dar a melhor recomendação a respeito disso, porque afinal ele é um especialista, tá bom? Então é isso, assim, eu quis dar uma pincelada em cada um dos problemas que podem acontecer nessa questão de afinar. Não se esqueça que é um processo, né? Aos poucos você vai aprender e ficar expert e conseguir fazer essa afinação do instrumento em minutos. Só tenha paciência, porque leva tempo mesmo, tá bom? Se você tem alguma dúvida, eu repito que essa questão dos hertz eu vou deixar muito bem explicado lá no vídeo, num outro vídeo de afinação detalhado que eu já fiz, tá? Então, assim que eu postar, eu vou deixar lá no meu Instagram e deixo aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? Então é isso. Deixa aqui seus comentários, me diga se você gostou. Se quiser interagir comigo lá no Instagram também, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um abraço e tchau!